fazer uma pergunta que agora é um pouco delicada, mas perdoa-me esta provocação. Existe uma visão no mundo atual sobre a religião islâmica como se fosse um espaço muito ligado à violência, muito ligado a valores um pouco antiquados, digamos assim, seja a liberdade das mulheres, seja a igualdade. E a pergunta que eu faço é, então, de onde é que veio esta concepção? Vou dizer. O Alcorão foi revelado há 1444 anos. Okay. Para citarmos no tempo. No ano em que o profeta Muhammad nasceu, as recém-nascidas eram enterradas vivas. O Islão proíbe. Em Meca era uma prática comum. As recém-nascidas, quando nascia uma criança do sexo feminino, os pais ficavam tristes. E tinham coragem de enterrá-las vivas. O Islão proíbe. Uma das primeiras coisas que o Islão proibiu. Mas isso podia ter acabado com toda a população. Mas havia essa prática. E quando o profeta soube que há esta prática, proibiu. Claro. Há 1444 anos, a muçulmana recebe herança. Mulher, viúva. Que não acontecia antes do Alcorão. Sim. Mãe, irmã, percebe? Okay. Nós no Ocidente há quantos anos damos herança às nossas mulheres? Há poucos anos. Ok. Deu. Sim. Agora, infelizmente, adquirir o conhecimento é obrigatório a muçulmano e muçulmana, taxativamente. Mas infelizmente não vemos Vou isso. já. Ela tem a liberdade de escolher com quem quer casar. Ele também. Pode haver uma opinião dos pais, mas ela, se disser que não, religiosamente, ela não está a cometer nenhum pecado. Agora, há famílias, comunidades, que têm alguma prática tradicional, cultural e misturam com a religião. Okay. Então, utilizam a religião como um escudo para dar de entender que religiosamente ela não pode fazer. Estamos a falar mais concretamente das mulheres. Eu vou dar um exemplo muito concreto e prático. Havia um país islâmico em que a mulher não poderia conduzir. Arábia Saudita. Um outro país islâmico em que a mulher não poderia votar. Kuwait. Um outro país islâmico em que a mulher governou. Benazir Bhutto. Eu pergunto, o que é que permite e o que é que proíbe? Se o Alcorão é o mesmo, então porquê é que uma não poderia conduzir, outra não podia votar e outra governou? Na Indonésia também uma mulher governou, na Turquia também, no Bangladesh também. Percebe? É a forma, é a tradição de algumas famílias de quererem fazer ou dar de entender que a mulher é submissa ao homem, ao pai, ao irmão, ao marido. Isto é contra o Islão. O Islão diz ambos, homem e mulher, são submissos a Deus. Ambos. Então, mas não existe do lado do Islão um interesse quase numa limpeza de imagem, digamos assim? Está-se a fazer. Mas o profeta Muhammad, como mensageiro, viveu 23 anos só. Naquele ambiente, naquela sociedade onde as recém-nascidas eram enterradas vivas, onde as mulheres eram consideradas como objeto, escravas. E o Islão deu vida à mulher. É isso que nós explicamos aos muçulmanos, é isso que nós explicamos às mulheres. Há uma prática que eu condeno, o Islão também condena, mutilação genital feminina. Sim, acontece muito em alguns países africanos. O Islão condena. Mas é feito, infelizmente, também por famílias muçulmanas. É uma luta, é um desafio. E não existe nenhum tipo de ação que se possa tomar? Está-se a fazer. Está-se a fazer. E é um desafio eterno, podemos dizer assim. Até a nova geração ou até as próximas gerações começarem a pôr em prática, porque teoricamente está lá. O problema é a prática. Acha que... Eu tenho famílias aqui no nosso país, em Portugal, há famílias pouquíssimas muçulmanas que não querem que as filhas continuem com o seu estudo universitário.
Eu tive que explicar aos pais, tive que... Qual é o argumento de um pai que diz eu não quero que a minha filha estude? Porque depois de casar tu vais ficar na cozinha. Mas desculpe, isto não é lógico, isto não é... Eu estou a rir, mas atenção. Não, eu também assim, não, É do hoje em dia, absurdo. eu costumo dizer às muçulmanas, especialmente às muçulmanas, que ser independente economicamente é bom, Claro. é vantajoso, Acha que é uma questão, cultural, mas não- mais do que cultural, se calhar, tradicional. de alguns grupos manterem o poder escudante na religião? Não, eu acho que não. Eu acho que sabe que algumas famílias e algumas pessoas, e provavelmente nós também, temos muito medo da sociedade, das pessoas. O que é que o outro dirá? Sim. O que é que as pessoas dirão? A ideia de ficarmos sozinhos contra o coletivo, quase. Então nós muitas das vezes, eu costumo dizer, olha, a gravata que o homem põe, aquele nó é para quem? Não é para ele ver, não é? O nó como chamuça, não é? Sim, sim. Eu estou a sim. abrir o apetite. Já. Depois desta viagem longa. Né? Isto é para dizer o quê? Isto é para dizer que há muita coisa que nós fazemos é quase, não é para agradar a nós, não é para nos agradar, é porque o outro, a sociedade, as pessoas, o que é que o vizinho vai dizer, ou percebe? Sim. Então, sim. isto também acontece na parte tradicional, na parte cultural, percebe? Claro. No Islão, né? O casamento é uma das coisas mais simples. É uma cerimónia simples, é religioso, é um acto muito simples. Mas as pessoas gastam fortuna. Eu costumo dizer, podemos fazer de outra forma. Porque se as pessoas começarem a competir, então muitas famílias não conseguirão fazer essa competição. Falando um pouco sobre aquilo, a palavra Islão significa submissão voluntária e também significa a paz. É verdade. A forma tradicional do cumprimento islâmico é Assalamu alaikum. Salam. Se um muçulmano não transmite a paz, alguma coisa está mal. Qual é a tradução exata de Salam Aleikum? Capaz esteja convosco. E a resposta? Wa alaikum salam. Se um muçulmano, isto é sério, se um muçulmano não transmite a paz, se um muçulmano não é pacífico, alguma coisa está errada. Ou nele, ou na crença, ou na religião. Na religião não é de certeza. Nós aqui já falámos de alguns dos episódios que infelizmente acabam por manchar toda uma comunidade por haver um ou outro elemento que tenha atitudes que, Olha, eu não queria, que se escondem atrás de motivos religiosos. Há práticas que são feitas por pessoas, das outras crenças. Por exemplo. Os católicos há Por exemplo. 300, 400 anos tinham muita coisa que... Não, só, por exemplo, nós quando falamos. enfermaria, Acho que não é preciso ir tão. Não, nós quando falando dos católicos, nós infelizmente soubemos alguns casos de pedofilia. Sim. Eu tenho amigos padres, eu gosto muito deles. Eu vou-me afastar deles, Claro, não faz vou-lhes sentido. dizer que, epá, afinal, não. Infelizmente, há um grupo, há um número reduzido, né? E por aí fora. Há não muçulmanos. Houve um cristão, há 2 anos atrás, entrou numa mesquita na Nova Zelândia, numa sexta-feira, e assassinou pessoas inocentes. É verdade. E chegaram à conclusão que ele é perturbado. Mas se fosse um muçulmano a fazer exatamente o mesmo numa igreja, Era um fundamentalista, nem era radical, era só fundamentalista e estava desculpado. né? Acabou. Já tinha o rótulo. Portanto, Depois a CNN, e nós sabemos nós sabemos que quem lê, quem está a par da situação consegue distinguir, né? Consegue saber, afinal, quando as pessoas não conseguem distinguir ou quando querem ter mais voz, então vou insistir que é o Islão que incentiva. Então eu costumo perguntar, mostra-me em que versículo do Alcorão que diz. Está no Alcorão. A pessoa diz, está no Alcorão que a mulher não pode trabalhar, por exemplo. Mostra-me. Eu memorizei todo o Alcorão, diga-me. Muitos milhares também memorizaram. Já aconteceu nos debates, nas conferências, né? Uma mulher não pode trabalhar. Está no Islão, está no Alcorão que a mulher não pode trabalhar. Então eu pedi, desculpe, em que versículo? E nisso não está. Claro que não. Eu não tenho aqui o Alcorão. Estava outro participante. Está aqui o Alcorão. Depois ele disse que no país
tal não se pode. Então, agora já não é Islão, agora já é um país, né? Portanto, e a ignorância, a sério, a falta de conhecimento é a pior coisa que pode haver. Eu não estou a dizer que não há muçulmanos, há infelizmente muçulmanos radicais, há muçulmanos infelizmente que não compreendem ou não querem saber respeitar o outro. Como também há agnósticos, há ateus. Nós quando falamos, só para finalizar essa parte, num jogo de futebol nós temos claques pacíficos e temos claques radicais, ok? No nosso país. E quando é um jogo de alto risco, mas quando é alto risco, não se pode levar crianças, não se pode, as senhoras também não podem ir porque é um jogo, mas é um jogo de futebol, não é uma guerra, não, mas é um jogo de alto risco. Claro. E e culturalmente é aceito e é compreendido que não, realmente e os estragos que não é feito, não é? Sim. Eu vou banir futebol só por haver uma claque. Não. Então, porquê você não quer conhecer o Islão? Vamos conhecer um bocadinho mais o Islão. E há pouco falou uma coisa que eu acho super interessante e que eu acho que pouca gente conhece. Que o profeta Mohammed foi profeta durante 20 e poucos anos. Mas ele não 23. Mas ele não viveu durante 23 anos. Isto é um desconhecimento que existe. Na Bíblia diz que Jesus Cristo é filho de Deus. Portanto, os católicos aprendem isso desde o nascimento de Cristo. Mas o profeta Mohammed torna-se profeta depois de uma vida de pastor. Isto é algo que as pessoas não sabem. Há aqui uma diferença interessante. Sim. O que é que acontece? Mohammed nasceu no ano 570. Aos 40 anos recebe as primeiras revelações. Quando o arcanjo Gabriel veio e revelou só 5 versículos. E o que é que esses 5 versículos falam? No mês de Ramadão. Por isso é que Ramadão passou a ser sagrado por causa da revelação do Alcorão. O arcanjo Gabriel vem e revela ao profeta Muhammad e diz: Iqra bismi rabbika alladhi khalaq. Lê em nome do teu Senhor que te criou. Khalaqa al-insana min alaq. Criou o homem do coágulo. Iqra wa rabbuka al-akram. Lê em nome do teu Senhor que é o mais generoso. Alladhi allama bil qalam. Aquele que ensinou através da caneta. Allama al-insana ma lam ya'lam. Ensinou ao homem aquilo que não sabia. Lê, ensinou, aprende, ensinou. Nem sequer fala sobre a crença. Nem sequer fala. Em Meca, na altura as pessoas eram politeístas, adoravam ídolos, né? Deus poderia ter dito, ao Muhammad diz às pessoas para não adorarem ídolos. Podia ser esses os primeiros versículos, mas não. Lê, aprendizagem, ciência, tecnologia. É isto é que o Islão transmite. Há pouquíssimos versículos do Alcorão que falam sobre as normas e as regras religiosas. Fala mais sobre a sociedade. É muito curioso que... Aos 63, desculpe, só para finalizar, recebe os primeiros aos 40 e aos poucos o Alcorão é revelado. Aos 63 anos recebe as últimas revelações. Portanto, dos 40 aos 63, mais ou menos 23 anos, foi o período da revelação, em que Muhammad recebe todo o Alcorão. Finaliza quando ele tem 63 anos de idade. Aos 63 anos de idade faleceu. A missão terminou, ele deixou este mundo. O Alcorão é o único livro sagrado que, apesar de passar 1444 anos, o original, na totalidade, existe em árabe. Foi revelado em árabe e em árabe que é recitado. E tem que ser estudado em árabe também. Sim, claro. Contém 114 capítulos. É interessante. O 19º capítulo do Sagrado Alcorão, capítulo número 19, tem o nome de Maria. É verdade, porque o Alcorão acredita que Maria era virgem quando teve... E refere-se à mãe de Jesus. O Alcorão foi revelado 5 séculos depois de Jesus. A mãe do profeta Muhammad chamava-se Amina, mãe dele. Nasceu órfão do pai. A mãe faleceu quando Muhammad tinha 6 anos de idade. Ok? Nome Amina não veio no Alcorão. Mas vem Maria. Maria, um capítulo enorme. Para além desse capítulo, há um outro versículo que diz: Id qalat il malaikatu ya Maryam. Quando o arcanjo Gabriel veio e disse: Maria, inna Allah astafaki, Deus escolheu-te. Wa tahharaki, purificou-te. És uma mulher casta.
Wastafaki e escolheu-te ala nisa'il alamin, entre as mulheres do universo. E não há nenhuma outra pessoa no mesmo patamar que a Maria. Portanto, mas Maria é mãe de Jesus. Não mãe de Deus. Portanto, uma das filhas do profeta chamava-se Fátima, que é um nome muito comum. Fátima. O nome Fátima não veio no Alcorão. Então, se Muhammad fosse o autor, se o Alcorão fossem palavras de Muhammad, ele iria pôr o nome da sua mãe, o nome da sua filha, mas não. Portanto, eu aqui tenho que fazer uma pergunta. Eu abro o jogo, eu sou um agnóstico que já está naquela fase de que dificilmente a minha vida vai ser iluminada por alguma coisa. Quem sabe? É isso, eu digo só dificilmente. Já fui ateu, hoje em dia já sou agnóstico, já é uma melhoriazinha. Já. Mas eu tenho sempre esta tendência de perguntar que é: houve uma altura da nossa humanidade em que nós recebíamos, ou pelo menos havia sempre alguém que recebeu uma mensagem de uma entidade que se crê existir e ser superior a nós, com um caminho, digamos, que nós devíamos seguir. E entretanto deixou de acontecer. Existe alguma justificação dentro das religiões para a falta de contacto, digamos assim, dessa entidade divina para connosco hoje em dia? O que é que acontece é que, falando na perspectiva islâmica, né? Para os cristãos, Jesus finalizou e o Espírito Santo vai aparecendo ou vai inspirando aos cristãos, né? Os judeus ainda estão à espera do Messias, né? E virá antes do fim do mundo, segundo. E os cristãos também estão à espera da segunda vinda do Messias. Sim. E os muçulmanos também. Portanto, numa coisa estamos muito em comum. Nós os três... Assim que aparecer uma malta, está bom. É meu. Onde é que estás? É meu. É português. Este é o meu. Portanto, é interessante que os judeus estão à espera do Messias, porque para eles ainda não veio, né? Os cristãos também estão à espera da segunda vinda e os muçulmanos também estão à espera da segunda vinda do Messias. Acontece que, de acordo com o Islão, a mensagem que Deus quis transmitir à humanidade está no Alcorão. Agora, você pode ser o mensageiro desta mensagem. Percebe? E ao ser o mensageiro desta mensagem, o Alcorão é um oceano. O Alcorão é um oceano, mergulha. Porque se ficarmos à superfície, não iremos conhecer, não iremos saber o tesouro que está no oceano. Então mergulha no oceano. E quanto mais profundo você for, mais tesouro irá encontrar. E não fique com este tesouro. Seja o mensageiro do mensageiro. Faço entender? Sim. E é normal que isto venha a acontecer e que está a acontecer. A crença, acreditar ou não acreditar, é muito pessoal. Okay. Há um versículo do Alcorão que diz que é taxativo: La ikraha fid din. Eu estou a recitar em árabe para terem certeza que é o Alcorão. Ok. Ao menos como vocês percebem árabe, sabemos onde vem a fonte. Sim. Sim, pelo menos os não, mas o Alcorão tem que ser citado em árabe, não é? Não, podia fazer a tradução, mas não é para dar aquele ar que eu sei mais. Mas estava a chamar nomes para só uma fatia do nosso público conseguir perceber. Não ia chamar nomes às pessoas que eu respeito muito. Sim, e que estávamos com tantas saudades uns dos outros, claro, logo ao início. Ainda mais no início do ano. La ikraha fid din. Não há compulsão na religião. Eu não posso obrigar a ninguém a ser muçulmano. Mas se o muçulmano o fizer, ele vai contra este versículo do Alcorão. E há alguns que dizem que deve-se combater os infiéis por não acreditar. Não. Está a ir contra esse versículo. Pois, aquele versículo foi revelado num outro contexto. Não é, eu não posso pegar neste versículo e dizer... Sim, mas esses dois versículos entram em confronto um com o outro, não é? Exatamente. Então, se eu acredito na unicidade de Deus, acredito, né? Se Deus não quis que toda a humanidade tivesse a mesma crença, quem sou eu? Agora, o que eu peço às pessoas que querem conhecer o Islão, mergulha. Não é só ficar à superfície. Sim. Se quer mesmo, está mesmo interessado, mergulha. E ao mergulhar, nós iremos... Qualquer religião, atenção, não estou a falar só sobre o Islão, de qualquer religião, quanto mais nós mergulhamos, encontramos o tesouro. Agora, é claro que a beleza que o Islão tem, né? E vendo
a prática de alguns muçulmanos a fazerem exatamente o oposto dói. Ao muçulmano dói. Sim, ainda, dói mais, se calhar. Não é? Sim. Eu não sei se nós podemos passar aqui uma imagem de uma notícia que aconteceu, não sei se foi recentemente, que numa universidade um professor foi despedido após mostrar uma imagem do profeta aos alunos. Este tipo de situações acabam por danificar a imagem pública. Eu penso que foi nos Estados Unidos. Não, ia jurar que tinha sido na Irlanda, mas pode ter sido nos Estados Unidos, sim. Não sei, consegues confirmar, Marco, se foi nos Estados Unidos ou se foi na Irlanda? E foi expulso? Foi no Minnesota. Não se pode mostrar. O profeta não. Aliás, sim. Perdão. O que é que acontece é que, vamos lá ver, eu quando vejo algo sobre o profeta, ou quando alguém diz coisas sobre o meu profeta, dói-me. Emocionalmente eu fico magoado. Mas ao profeta também chamaram-lhe nomes. Chamaram-lhe de mentiroso, chamaram-lhe de louco, poeta, feiticeiro, ilusionista. Chamaram-lhe. Como é que ele reagiu? Tolerância? Eu reajo exatamente o mesmo. Nós em Portugal tivemos alguns casos, agora já passaram muitos anos, posso falar à vontade, alguns casos de blasfémia sobre o Islão. E a comunidade islâmica não reagiu. Mas aqui em Portugal? Sim, há uns anos atrás. Porquê reagir? Mas iríamos vender mais os livros, a pessoa iria ser mais falada. Então, nós temos duas formas de reagir: racionalmente e emocionalmente. A comunicação social, não toda, quer reações emocionais. Ok? Mas nós temos a parte intelectual, né? E a melhor forma foi reagir racionalmente. Ignora. As pessoas não souberam. Mas numa época... Agora, só para finalizar. Se isto acontece num país islâmico, então é normal que a reação seja... É a reação completamente diferente, né? Se alguém mostrou a imagem do profeta, poderia chegar ao pé da pessoa e dizer: olha, por favor, evite mostrar uma imagem do profeta, porque não é comum, não é normal nós mostrarmos a imagem Mas qual do é o profeta. motivo? Porque ninguém viu a imagem. Quando nós vimos uma imagem, fixamos e memorizamos aquela pessoa na nossa mente. E não temos a certeza que o profeta foi assim. Okay? A imagem é algo que nós fixamos, a nossa mente tem esta capacidade. Okay? Então, eu ao ver, para mim, cada vez que falo sobre o profeta, a primeira virá aquela imagem. Okay? Portanto, da mesma forma, nós não reagimos quando ouvimos cartoons. Deixa. Mas foi uma situação que... Foi uma situação complicada, foi uma situação... Depois ali também havia outros interesses e outras razões que fizeram com que... Percebe? Quais eram? Económicas, políticas, muçulmanos em França, infelizmente, estão a ser marginalizados e muitas... Mas existe uma fatia também que pode influenciar. Sim, mas esta marginalização também eles têm culpa no cartório, portanto não é porque os franceses... Divide-se entre ambas as partes. Percebe? Mas para mim tudo também depende qual é a reação que você quer que as pessoas tenham, né? Se eu quero provocar ou se eu quero educar. Se eu quero provocar, então mexo com a parte emocional. E com os muçulmanos, eu costumo dizer que eu acho que muçulmanos têm esta parte, não sei se é um dom ou se é um defeito. Não sei se é uma virtude ou se é um defeito. Quando pessoas dizem Deus não existe, Deus não é um, o muçulmano não reage. Não reage. Mas quando toca no profeta ou num dos profetas, reage. Qual será a razão? Deus é superior a tudo. Sim. Deus é superior a tudo. É superior a todos os profetas, a todos os mensageiros, a todos nós. Mas ainda há pouco... Mas se você disser, ou se alguém disser, Deus não existe,
Mas ainda há pouco, quando estávamos a falar do 11 de setembro, e o Sheikh revelou que foi alvo de alguns comentários menos simpáticos, na altura, consciente daquilo que é, conseguiu deixá-los de lado. Aqui a questão do profeta é a mesma questão. Exatamente. Ou seja, eu estou a falar em termos gerais. Em termos gerais. Então, quando se fala sobre o profeta Muhammad, quando se fala sobre o profeta Jesus, capaz esteja com eles todos, ou Moisés, mexe com a parte emocional. E como mexe com a parte emocional, como reagir? Se alguém chegar ao pé de si e insultá-lo, do nada. Já aconteceu, infelizmente já aconteceu. Okay. Não foi simpático. E se começa a insultar os seus pais, ou começa... É um pouco pior. Então, como é que reage? Né? Nós, muitas das vezes, toleramos, conseguimos, tudo bem, esqueço, ignoro, ou assédio, por exemplo. Uma pessoa está a ser assediada, homem ou mulher. Então, da mesma forma, como é que nós reagimos? Há pessoas que conseguem reagir emocionalmente porque o racional ficou off. E há pessoas que ainda conseguem racionalmente, reagem racionalmente, ou não respondem, ou tentam dizer. Há uns tempos atrás, Bento XVI, capaz de seja, disse umas coisas sobre o profeta. Menos simpáticas? Numa universidade. Sim. Ok. Calmo. Sim. Então eu pedi às pessoas, vamos ler a biografia do profeta, porque ele não trouxe nada de novo. Mais ou menos isso. Isso é simples. Dizer às pessoas o que é que o profeta trouxe de novo. Ok. Ou seja, responder a isso com a educação, não é? Proibiu infanticídio feminino. Não é uma coisa nova na altura. Sim. E é uma moda que ainda bem que ficou. O profeta disse que as mulheres têm o mesmo direito. Deu liberdade. Igualou. Nós todos somos seres humanos, somos iguais. As nossas responsabilidades é que são diferentes. Atenção. Mas como humanos somos iguais. Então isto não era uma coisa nova há 1444. Então responder intelectualmente a essas, não diria provocações, mas a essas afirmações que vão fazendo. Mas aí acaba por ser muito difícil depois. Eu falo principalmente na minha área, eu sou humorista de profissão. E muitas vezes é interpretado como um ataque ou como uma provocação, algo que não tem esse objetivo. Sim. E isso é complicado aqui quando se está a falar principalmente de uma parte emocional, de reação emocional. Tudo depende onde e onde é que é feito. Há uns tempos atrás, quando houve esse problema dos cartunistas, não sei o quê, uma televisão convidou-me e convidou um cartunista. Okay. E o cartunista é meu vizinho da Mesquita. Nós somos os dois. Okay. Nós nos entendemos. Porque eu compreendo a profissão e a arte dele, e ele compreende a minha parte emocional. Ok? Mas eu garanto que se alguém fizer algo, a primeira reação é conversar com a pessoa. Não estamos a falar do seu caso, estamos a falar de uma pessoa que fez inconscientemente ou fez. Conversar com a pessoa. Se ele não aceitar, tudo bem, não vamos destruir, nem queimar, nem desrespeitar, nem nada. É a liberdade dele. Vivemos num país livre. Ele fez aquilo, achou bem fazer aquilo, concorda com aquilo. Não se preocupa em respeitar ou não respeitar, porque ele acha que não está a desrespeitar. Tudo bem, fica. Essa é a sua opinião. Não é? Mas eu confesso, ou posso dizer, posso expressar, eu posso pelo menos dizer, eu não gostei. Tenho esta liberdade, não é? Eu senti alguma coisa. Sim, eu não posso dizer que não, senti, mas tudo bem. Vou tolerar. Mas hoje em dia, até dentro e fora das religiões todas, eu acho que é justo dizermos que a tolerância está aqui um bocado no desuso. Ou seja, a desculpa de sermos tolerantes tornou metade do mundo muito intolerante para com a outra metade. Eu obrigo toda a gente a ser tolerante com todas as minhas decisões sobre mim e não tenho de ser tolerante com nenhuma das outras opiniões que sejam diferentes das minhas. E isso vê-se nas novas gerações. As novas gerações dentro do Islão, sente-se isso ou não? Não, quando nós estamos dispostos a ser tolerantes, então a pessoa a quem nós estamos a ser tolerantes também tem que ter esta abertura.
Claro. Okay? Portanto, se eu sou tolerante consigo e você não é, eu afasto-me. Claro. Então, simples como isso. Ou desligo-me. Porque há momentos em que a pessoa não pode. Vive na sociedade, né? Então, desligo-me. Ou tento respondê-lo intelectualmente. Eu queria... Há um versículo do Alcorão que diz: não retribui maldade por maldade. Eu estava a gostar mais em árabe, confesso. Sim, preenchia mais. Não, porque tem aquele impacto, mas não retribui maldade com maldade. Sim. وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ بِالسَّيِّئَةِ. Alguém te fez o mal, não lhe faz o mal. وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ بِالسَّيِّئَةِ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ. Retribui com algo melhor. Que pode ser indiferença. فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَ عَدَاوَةٍ. Caso haja uma inimizade, fazendo isso, torna-se amizade. كأنه ولي حميم. E tornar-se-ão grandes amigos. وما يلقاها إلا الذين صبروا. Nem todos conseguem, só aqueles que são pacientes. Claro. Eu queria partilhar com vocês, Marco, não sei se podes colocar a imagem que eu trouxe da mesquita com aquelas frases a dizer tolerância. Isto é uma mesquita nos Emirados Árabes Unidos. Sim. E a palavra Eu é sempre a mesma. sugeria que essas imagens, esse estilo e este investimento não só ser feito nos Emirados, porque os Emirados têm população maioritária muçulmana. Sim. Que eles fizessem este tipo de investimento no Ocidente. Porque eu tenho que mostrar, não aos muçulmanos para serem tolerantes num país islâmico. Claro. Eu tenho que mostrar a não muçulmanos sobre a tolerância que o Islão tem. E que as outras crenças também tenham. Percebe? Portanto, agora, é claro que hoje em dia os Emirados também passou a ser lugar turístico, podemos dizer assim. É bom que as pessoas... Olha, a Mesquita Central de Lisboa, fica já o convite, já tinha feito antes. A Mesquita Central de Lisboa, até a data, é a única mesquita no Ocidente em que os versículos do Alcorão que estão escritos estão traduzidos em português. Para facilitar língua oficial. O acolhimento. Nenhuma outra mesquita tem. Tem versículos do Alcorão. Mas com a tradução na língua do país... Como é que justifica isso perante aqueles mais ortodoxos que dizem que o Alcorão não se pode traduzir? Não, vamos ver. Eu não posso ler a tradução do Alcorão nas orações. Mas, se eu quero explicar o Alcorão em português, aos portugueses, eu tenho que traduzir para ele ler. Claro. Pode não ser 100%, mas pelo menos a pessoa compreende a mensagem. Percebe? A ideia é esta, de compreender a mensagem. Portanto, isto é importante que as pessoas saibam que os versículos que estão lá estão em árabe e traduzidos em português. Quando a pessoa entra na Mesquita de Lisboa, pelo menos ao ler ou ao ver os versículos em árabe, está lá a tradução e contém uma mensagem universal. E por falar em mensagem, eu tenho uma última questão. Nós estamos a chegar ao final do tempo. Tem sido uma conversa. Sim, mas podemos continuar. Tem sido inacreditável. Há uma última imagem que eu queria colocar que tem a ver com uma palavra muito especial. E deixei esta para o final, que já falámos sobre isso, que é a palavra Allah. Allah. Que não tem género, não tem pronome, não é nem feminino nem masculino, mas tem outra curiosidade. Tem 99 atributos. E isto, para a religião muçulmana, também é uma questão muito relevante. A palavra Allah em árabe, nós podemos traduzir, não é bem traduzir, mas para as pessoas perceberem, Deus único. Então, por que eu estou a dizer Deus único? Deus, em português, tem plural. Sim. Tem maiúsculo e minúsculo. Deusa e deusas. Tá bem? A palavra Allah não tem plural, não tem sinónimo em árabe. Vou dizer duas coisas, ou três. Vem na Bíblia que há uma expressão aleluia. Aleluia. Né? O que é que significa aleluia? Quando os anjos veem algo que Deus criou, então proclamam, pronunciam aleluia. Né? Mas o que é que significa aleluia? Isto é quando eles
vem algo, o que eles pronunciam, mas o que é que significa? Então vamos fazer um bocado um exercício mental. Aleluia. Tiramos o Ya. Fica Alelu. Ya, em árabe, em hebraico, é vocativo. Para chamar alguém. Ya Allah, ó Allah. Ya Bruno, ó Bruno. Ya Maria, ó Maria. Então eu coloco Ya antes de Alelu. Ya, Alelu, Ya Allahu, ó Deus. É bíblico. Porque há o Allahu Akbar, Allahu Akbar. Deus é o maior. Deus é maior, não é? Deus é maior. Portanto, esta expressão Ya Allah é comum como em português nós dizemos ó Deus. A pessoa, se fosse, por exemplo, de um acidente ou por uma coisa, Ya Allah, né? Que susto, né? Então em português nós, oh meu Deus. Okay. Então em árabe é Ya Allah. O árabe é uma língua muito eloquente, tem 50 palavras sinónimas para dizer camelos, camelos animais, não camelos pessoas, 100 palavras sinónimas para dizer cavalo, 14 pronomes pessoais, eu, tu, ele, nós, vós, eles e elas, o singular, o dual e o plural, portanto é uma língua rica, mas a palavra Allah é a única que não tem plural nem sinónimo. E por respeito no Alcorão vem Deus é uno. Deus é uno, Allahu Ahad, Ele é único, Allahu Samad, Ele é eterno, Lam Yalid wa Lam Yulad, não gerou, nem foi gerado, wa Lam Yakul Lahu Kufuwan Ahad, e não há ninguém como Ele, Laysa Kamithlihi Shay, não há ninguém como Ele, não há ninguém com Ele. Isto é sobre Ele, uno, único, ok? Mas, quando nós falamos em termos de plural, há versículos do Alcorão em que vem, nós criamos o universo. Então ele é uno ou é nós? Este nós é nós é o plural de respeito. É um nós, mas estático, não é? Exatamente. Porque os árabes que não aceitaram na mensagem de Muhammad, os árabes, os linguísticos, os poetas, nunca disseram, oh Muhammad, então, de um lado tu dizes que ele é uno, mas do outro lado dizes que nós é que criamos, nós é que sustentamos, porque eles sabiam que este é plural de respeito, mas na sua essência ele é uno. Muito bem, eu não sei se tens. Eu tinha um último desafio, mas se calhar não sei se tem alguma questão. Eu vou só fazer aqui uma pergunta, porque no fundo também acaba por ser um desafio, mas diferente. Principalmente nesta fase que nós estávamos aqui a falar da questão da tolerância, que eu acho que é de uma importância extrema e que era muito mais benéfico para todos nós se houvessem canais, seja de comunicação, seja do que fosse, que permitisse um cruzar de culturas. Era muito mais giro. Então, para mim, que estou um bocado desligado de tudo o que seja religioso, poder ter um pouco de tudo era muito melhor. O desafio aqui acaba por ser o que é que poderia ser dito quase como recado, quase como nota final a todas as más interpretações que são feitas ao Alcorão e que levam a uma série de acontecimentos, seja os atentados, que são sempre rotulados com uma frase característica, como se fosse quase um chavão que é usado hoje em dia para reduzir toda uma religião só àqueles acontecimentos. A palavra Allahu Akbar significa Deus é o maior. Okay? É uma palavra é uma frase que nós. Eu não disse porque eu tinha medo de dizer mal, então optei por deixar para quem sabe. Quando nós começamos a nossa oração diária, utilizamos essa expressão Allahu Akbar, Deus é o maior. Infelizmente, usa-se o nome de Deus em vão. É pecado em todas as religiões, não é? Quando nós falamos, e sabe muito bem disso, eu quando falo com uma massa que não percebe o Islão, é uma massa que, para além de ter alguma perturbação, é uma massa ignorante, não percebe, mas é mais emocional. Tem desinteresse até. Exatamente. É mais emocional, eu consigo cativar. Claro. Então, essas pessoas são facilmente levadas, ou porque sofreram por alguma frustração, ou porque sofreram alguma injustiça na sociedade. Então esta forma de reagir é comum entre essas pessoas. Então pega-se nelas e prepara-se para fazer coisas péssimas. Claro. Okay. O que acontece é que
é um trabalho de todos nós, para além de ser um trabalho dos religiosos, dos conhecedores, dos psicólogos, também dos professores, como dos professores, né? Nós temos um caso, só para terem uma ideia, um jovem abraçou o Islão através da net, online. Eu acompanhei um pouco a página dele no Instagram, era uma página aberta, né? O nome da página era Dawa Portugal. Dawa significa convidar, tipo trabalho de missionário. Dawa Portugal, eu não conheço esta página, tenho concorrente aqui. Mas o conteúdo era tudo em árabe. Mas se é uma página portuguesa, ter o conteúdo quase 90% em árabe, os portugueses não vão se beneficiar dela. Mas era um árabe correto ou notava-se que era... Não, era um árabe que apelava à violência, mostrava a violência, aquilo que se passava na Síria. Ataques e aqueles filmes, clipes no Instagram. Eu tentei falar com ele através das mensagens e percebi-me que ele não... Ele achava que eu não era a pessoa ideal, eu não era uma pessoa exemplar do Islão. Era muito... Portanto, para ele, eu não poderia falar com o cristão, não poderia falar com o judeu, não poderia ter amigos cristãos. Tinha esta mentalidade. Era um jovem. Era um jovem. Enfim, preocupante. Sim. Preocupante. Sim, é isso. É que se fosse uma pessoa com mais idade, levaria a crer. Não sei. Sendo um jovem. Ele estava a ser ou está a ser muito influenciado pela informação que chega de fora. Através das redes sociais que não são monitorizadas, não é? Eu falei com membros da direção, falamos com a autoridade. Passa-se isso. Ok. Ou seja, existe também um sentido de responsabilidade. Eu como cidadão, preocupo-me. Claro. Se eu sei de uma coisa, eu não vou dizer, é muçulmano, vou... Não, eu sou o primeiro. Portanto, as pessoas quando não têm conhecimento o suficiente para saber distinguir, são feitas más interpretações. São feitas. Agora, é claro que quando nós sabemos de algo e que pode pôr em risco a segurança, que me mais preocupa, ele pode difamar a minha crença, preocupo, mas o que me preocupa mais é a segurança das pessoas com quem eu convivo, percebe? A vida humana, não é? É a vida humana. Então eu comunico à autoridade, eu não posso pegar nas leis. E o Sheikh sabe qual é que foi o final dessa história? Não, porque depois ele acabou por bloquear. Sofreu de cancelamento. Depois de nós informarmos a autoridade, tudo, aí a minha responsabilidade de transmitir algo termina, porque eu não posso fazer mais nada. Eles é que têm acesso. A outra pessoa eles também. É que têm acesso, conseguem saber melhor, podem conversar com ele, ou têm outros acessos e que eu não tenho. Eu acho que nós hoje houve aqui uma ou duas palavras que tocámos que era importante para terminar e foi precisamente isso, que a ignorância muitas vezes o desconhecimento leva a estes preconceitos, e eu por isso agradeço-lhe mais uma vez, porque acho que foi importante pelo menos combatermos essa ignorância. Claro. E em segundo lugar a palavra tolerância e paz, que eu acho que foi também um dos pilares da nossa conversa. Dizer chamuça, como falámos há pouco, não. Para mim era muito mais apetecível, mas paz também é bom. Sim, mas isto é assim, cada um no seu lugar. Cada um no seu lugar, exato. Mas eu ia lançar um último desafio para terminarmos. O programa chama-se Contrariedades, e eu gostava de desafiar a partilhar o que é que hoje em dia eu contraria e dar uma mensagem final a quem nos vai ver. Algo que, na sua opinião, na sua visão, como sheikh, como ser humano, como muçulmano, entenda que deve ser a mensagem final a passar hoje. Bem, há várias, mas o que mais me preocupa é ser humano. Nós somos humanos, nós somos seres humanos e deveríamos ser mais humanos. Nós temos esse rótulo ou esse nome de sermos humanos, mas infelizmente não somos. Somos só seres humanos. E eu gostaria que as pessoas fossem humanas. Não olhassem para a cor, nem para o credo, nem para o género. Respeitássemos e que não nos obrigassem
a ser aquilo que nós não somos. Não nos obrigassem a acreditar naquilo que nós não acreditamos. E que fosse um campo aberto onde eu tenho o meu espaço, você tem o seu espaço, todos nós temos o nosso espaço e preenchemos este campo. O campo não está vazio, está preenchido, mas cada um com a sua crença, com a sua liberdade, com a sua forma de ser, porque eu não quero que toda a gente seja igual a mim, também queria que ninguém fizesse, ninguém obrigasse eu ser como eles são. Muito obrigado. Foi uma conversa inacreditável. Salam aleikum. Alaikum salam. E vemos para a semana. Ruben, a ti vejo-te para a semana também. Um grande abraço a todos e deixo para ti as últimas palavras. Sim, uma vez mais agradeço. Checo, muito obrigado por ter vindo. Bruno, muito obrigado por ter vindo também. Já sabem, se gostaram deste vídeo, deixem o vosso like, deixem aí nos comentários. O Bruno depois vai responder. Eu respondo a todos. O Bruno vai responder e é isso. Então vá. Fica as chamuças? Não. Isso é que é. Não, isso está combinado. Isso é que é. Então tem o meu contacto. Vou levar um tupperwarezinho para encher. Nós temos. Então está feito. Está feito. Maravilha. Está feito então. Muito obrigado. Obrigado. Muito obrigado.